ilumina-nos agora e que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, trazendo a tua direção e nos dando a inspiração para que a gente possa entender a tua palavra, e que essa noite nós possamos perceber a urgência da decisão, a urgência da volta de Jesus, que esse dia está muito perto e que nenhum de nós perca a salvação, mas que todos nós alcancemos a vida eterna. Esteja conosco aqui e com cada internauta também, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Paula. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez hoje, eu queria informar que no domingo à noite nós estudamos aqui sobre a história do leproso. Ontem estudamos aqui um outro tema muito interessante que foi esperança no deserto, com base na história das águas de Mara e a história também do povo de Israel. Hoje o nosso tema é mais profético. Ele está em Apocalipse 7, versos 1, 2 e 3. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aqui. Para aqueles que são adventistas há mais tempo, ou até mesmo os que são adventistas há pouco tempo, devem lembrar que hoje é uma data especial. Hoje é dia 22 de outubro. 22 de outubro é uma data que tem a ver com um fato histórico e bíblico. É conhecido como o dia do desapontamento de 1844, mas também é conhecido como o dia em que começou a primeira fase do juízo final no céu. É também o dia em que, profeticamente falando, de acordo com Daniel 8, Daniel 9, e também de acordo com o livro de Esdras, hoje é um dia em que marca a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial. É uma data emblemática, com uma série de coisas envolvidas. O meu tema não é esse hoje, mas o tema que eu vou falar tem alguma coisa a ver com isso. Mas é só para resgatar um pouquinho esse detalhe. A volta de Jesus é iminente, está bem perto. Mas a Bíblia diz que o dia e a hora da volta dele ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos, nenhum pastor sabe, nenhuma irmã, nenhum irmão, ninguém sabe. Somente Deus sabe. E todas as vezes que as pessoas tentaram marcar datas para a volta de Jesus, tiveram problemas. Todas as vezes. Uma das datas que foi marcada foi justamente essa, 22 de outubro de 1844. O acontecimento não era a volta de Jesus. Era uma data boa, profética, bíblica, mas não era a volta de Jesus. Então o que aconteceu foi que houve uma decepção naquela ocasião. Mas depois tentaram marcar outras datas. Marcaram a volta de Jesus para 1875. E Jesus também não veio. Aí marcaram outra para 1914. Em 1914, vocês sabem, houve a Primeira Guerra Mundial. Claro, Jesus não veio. E depois continuaram marcando outras datas, mas uma das datas mais assim divulgadas e impactantes foi a famosa data do ano 2000. Aquela velha e famosa frase: 1000 chegará e de 2000 não passará. Uma frase que reverberou nas igrejas e foi potencializada por padres, por pseudos profetas e por pregadores do mundo inteiro. Tanto é que na virada de 1999 para o ano 2000 e de 2000 para 2001 foram os 2 anos que mais pessoas procuraram a igreja e mais gente se batizou por causa do medo. E nós estamos em 2019 e Jesus não voltou. E de 2000 até 2019 já marcaram várias datas. Marcaram para 2001, para 2011, para 2012,
Teve o detalhe do calendário maia, acho que alguns lembram desse episódio, desse comentário, e agora já tem outra data marcada já. Então, e é assim, aí chega a data, não acontece, aí marca outra e assim vai. Sempre tem alguém tentando marcar uma data. Bom, claro que como está no futuro, tudo pode acontecer no futuro, obviamente, mas a Bíblia diz para a gente não marcar datas. Então, se alguém chegar para você e falar, não, mas tem um estudo aqui, mas eu fiz um gráfico, um cálculo, comecei lá do Gênesis, fui passando pelo dilúvio, não sei o que e tal, pode ser muito bonito, mas está errado. Biblicamente falando, o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Existem 3 acontecimentos importantíssimos na vida de todos nós, que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano, nada. São eles: o dia da nossa morte. Nós sabemos que vamos morrer um dia, não é? Mas ninguém sabe quando, certo? Segunda, o dia em que a porta da graça irá se fechar. Nós também sabemos que isso irá acontecer, mas não sabemos quando. E terceiro, o dia da volta de Jesus. Ninguém sabe. São 3 acontecimentos certos, e irão acontecer de verdade, mas ninguém sabe a data. E Deus é muito sábio ao não revelar a data, porque se nós soubéssemos o dia da nossa morte, como seria, hein? Acho que a gente morreria antes, né? Ou seja, Deus é muito sábio. E se você soubesse a data da volta de Jesus, será que seria uma boa? Não, não seria uma boa. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, sabendo da data, calcularia mais ou menos, e talvez a pessoa se preparasse por medo, motivado por outro sentimento, e não seria uma coisa real, verdadeira. O que Deus espera de nós é que estejamos preparados todos os dias, é que andemos com Ele todos os dias, independentemente da data da volta dEle. Quem anda com Jesus, está com Jesus. Se Ele voltar hoje, você está com Jesus. Se voltar amanhã, vai estar com Jesus. Entendeu? O importante é estar com Jesus. Amém, irmãos? Então esse texto que a gente leu aqui do capítulo 7, é um texto extremamente importante e atual. Vocês lembram da leitura que a gente fez? Eu vou agora reproduzir a leitura, são 3 versículos, nós vamos analisar os 3 versículos aqui. Mas antes de analisá-los, eu só queria lembrar aos que estão começando a estudar a Bíblia, que a Bíblia Sagrada pode ser dividida em 5 pequenas partes. 5. A primeira parte é a parte histórica, a segunda é a parte poética, a terceira é a parte profética, a quarta são os evangelhos, e a quinta são as cartas, ou as epístolas. 5 partes, vou repetir, tá? História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Pegou? Dá para repetir comigo? Vamos lá. História, poesia, profecia, evangelho e cartas. Mais uma vez, como se fosse uma sala de aula. Vamos de novo. História, calma, de novo, voz mais alta, voz de autoridade, de segurança, vai lá. Primeira, história. Segunda, poesia. Terceira, profecia. Quarta, evangelhos. E quinta, cartas. Qual dessas 5 partes é a parte mais difícil de entender? A profecia. A parte profética é a parte mais difícil, especialmente 2 livros da Bíblia, Daniel e Apocalipse. São os 2 livros mais difíceis de entender. Por quê? Porque eles foram escritos numa linguagem simbólica, numa linguagem profética, numa linguagem figurativa. Então as pessoas leem uma coisa e significa outra. Por isso é mais difícil. Então, só para ter uma ideia aqui, quando você vai para o Apocalipse e para Daniel, você precisa lembrar que existem palavras-chave, tanto em Daniel quanto no Apocalipse, e essas palavras-chave, elas são como um código ou como uma chave que abre o segredo daquilo que está escrito, mas de forma figurativa. Então, existem palavras-chave, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Uma palavra-chave do Apocalipse e Daniel é a palavra mulher. Porque a palavra mulher, em qualquer parte da Bíblia, se refere a mulher mesmo, literalmente falando. Mas no Apocalipse e em Daniel, mulher significa igreja. Você viu a diferença? Mulher significa igreja.
Então a pessoa vai ler a palavra mulher no Apocalipse e jamais vai imaginar que aquela palavra mulher está se referindo a uma igreja. E como é que a gente sabe que na profecia mulher significa igreja? Porque a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso em Efésios 5, 23 e 31 e 32, que em profecia mulher significa igreja. Na profecia do Apocalipse tem uma outra palavra-chave, que é a palavra animal. Por que a palavra animal? Porque no Apocalipse tem besta, cavalo, rã, cobra, dragão, cordeiro. O Apocalipse é um zoológico. E se você for para o Daniel, a mesma coisa. Daniel lá fala do urso, do leão, do leopardo, de um dragão, e fala de uma série de coisas em Daniel. Então o animal aparece muito fortemente nas profecias. E nós temos que saber então o que significa animal. Por que esses livros apresentam tantos animais? Então, animal na profecia significa rei ou reino. Como é que a gente sabe disso? Porque a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz que animal significa rei ou reino. Isso está escrito em Daniel 7, versículo 17 e versículo 23, dizendo que animal significa rei ou reino. Uma outra palavra-chave que aparece nas profecias e que a gente precisa saber o significado é a palavra água. Água. No Apocalipse, em Daniel, a palavra água, ou a palavra rio, ou a palavra mar, essa expressão se repete muito, ou seja, água. Por exemplo, a besta sai do mar. Os 4 animais de Daniel 7 saem do mar. Então sempre tem essa expressão mar, água, tal. E água na profecia significa povos, pessoas. Isso está em Apocalipse 17, versículo 15. Entendeu? Um dia profético não tem 24 horas. Um dia profético significa um ano. Um dia profético equivale a um ano. Isso está em Ezequiel capítulo 4, versos 6, 7. Diz que um dia equivale a um ano. E também Números capítulo 14, verso 34. Diz que um dia profético equivale a um ano. Então você percebe que a Bíblia é um livro extraordinário. E é bom lembrar que a Bíblia está dividida em 5 partes. Lembra? História, poesia, profecia, evangelho e cartas. E as profecias significa a parte mais difícil da Bíblia. Por esse motivo que eu estou dizendo. Se você ler essas palavras que eu mencionei em qualquer parte da Bíblia, você vai entendê-las de forma literal. Mas se você ler essas palavras no Apocalipse e em Daniel, vai perceber que não significa exatamente o que está escrito. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, vi emergir do mar uma besta. A pessoa lê isso, ela fica apavorada, né? E alguns não querem mais ir à praia, com medo da besta sair lá do mar. Então, eu estou falando sério, um pastor pentecostal uma vez falou isso. Ele foi pregar sobre esse assunto e acabou cometendo esse lapso. E disse que era pecado ir à praia porque a besta ia sair do mar. E não é isso. Então você vê, a besta do Apocalipse é um animal. E animal significa rei ou reino. E o mar é água. E água significa povos. Então uma besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. Então vê que essas palavrinhas chaves, elas são como códigos, elas abrem o nosso entendimento. E aí você começa a entender melhor as coisas. Por exemplo, o Apocalipse fala assim, vi um grande sinal do céu e vi uma mulher, diz a Bíblia, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem lê isso no Apocalipse não vai entender nada. Mas quando você sabe que mulher significa igreja, aí você descobre que aquela mulher é uma igreja. Aí você vai descobrir, e o sol, e a lua, e a coroa, e as estrelas. Então você vai na própria Bíblia, a própria Bíblia explica a si mesma. É impressionante. E uma outra palavrinha que aparece no Apocalipse, em Daniel, e essa nós vamos usar aqui nesse texto, é a palavra ventos. Ventos. Ventos significa guerras, significa luta, batalha, peleja. Ventos quer dizer guerras. Está escrito em Jeremias 51, de 1 a 5. Entendeu? Então dá para a gente mais ou menos ter uma ideia aí. Bom, vamos agora recapitular tudo isso que eu falei, porque tudo isso é a base para entender o texto de hoje. Vamos de novo, me ajudem por favor. Internautas, ajuda também. A Bíblia está dividida em quantas partes?
5. Vamos lá, a primeira qual é? História. Segunda, poesia. Todo mundo, terceira, profecia e cartas. Agora diretão, vai comigo, diretão, vai. História, poesia, evangelho e cartas. Qual das 5 não se entende como se lê? Profecia. Quais são os 2 livros principais da profecia? Daniel e Apocalipse. Já que a profecia não se entende como se lê, como é que se entende então? Eu pergunto e vocês respondem. O que significa mulher em profecia? Igreja, muito bem. Animal, rei ou reino. Um dia, um ano. Ventos, muito bem. E água? Povos. Excelente, vamos de novo. Vai, um dia. Mais forte, um dia. Mais forte, um dia. Mulher. Mulher. Vamos, mulher. Animal. Rei ou reino? Vai, animal. Rei ou reino? Animal. Muito bem, água. 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 Um dia. 2 dias. 3 dias. 1260 dias. Muito bem, já estamos nas profecias. Agora que a gente já fez o aquecimento, nós vamos voltar para o texto e você vai ver como vai ficar fácil de entender o texto. Voltemos para Apocalipse 7. Verso 1. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos. Me diz aí, os anjos estavam sentados, deitados ou em pé? Na sua Bíblia fala que eles estavam em pé? Tá, ok, paremos aí. Essa visão é muito interessante, porque o profeta João, ele vê 4 anjos em pé. E diz que eles estavam em pé aonde? O que diz aí o verso 1? 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. E o que eles faziam? Conservavam seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Paremos aí. Primeiro, por que esses 4 anjos aparecem em pé e não sentados? E não deitados? E não de cócoras? Porque a posição é em pé. Sabe por quê? Porque a mensagem aqui é urgente. E por ser urgente, não dá para sentar. Os anjos aparecem em pé, porque a mensagem não é só urgente, é solene. E não é só urgente nem solene, é uma mensagem de vida ou morte. Por isso tem que estar de pé. Estar em pé significa que algo extraordinário está acontecendo. A posição de estar em pé significa que algo muito importante acontece no céu e na terra. Quando você vai assistir uma apresentação de um coral, e o coral faz uma apresentação normal, a plateia aplaude sentada. Mas quando o coral canta um Aleluia de Handel, um Jesus Alegria dos Homens, uma música uau, né? E a apresentação é uma apresentação extraordinária, e o coral se supera, e o coral vai dar o máximo. A plateia aplaude de que maneira? Sentado ou em pé? Em pé. Por quê? Porque algo extraordinário aconteceu. Os anjos estão em pé por quê? Porque algo extraordinário está acontecendo, e algo mais extraordinário ainda vai acontecer. Por isso os anjos estão de pé. Sabe o que isso significa para nós? Que nós também temos que estar em pé. Que não é tempo de ficar sentados, não é tempo de ficar deitados, não é tempo de estar acomodados. O que significa estar em pé para nós hoje? Não é literalmente como eu estou de pé e você sentado, não é nesse sentido. Estar em pé é uma figura de linguagem, para mostrar que nós precisamos espiritualmente estar despertos, espiritualmente estar em pé. Estar em pé significa ler a Bíblia todo dia, estar em pé significa orar todo dia, estar em pé significa estar atento às profecias, estar em pé significa estar em comunhão com Deus todos os dias, estar em pé significa andar com Deus todos os dias. Deus quer que nós também estejamos em pé, atentos, preparados ou preparando-se, porque algo extraordinário ocorre no céu e algo extraordinário ocorre na terra. Você sabe que o Espírito Santo mora na terra, está na terra, enquanto Jesus está no céu, no santuário celestial, à direita do Pai, como nós falamos no início. Então Jesus faz um trabalho lá e o Espírito Santo faz um trabalho aqui. O Espírito Santo foi quem trouxe você e eu aqui essa noite. O Espírito Santo é quem nos está fazendo entender a Bíblia.
Você não vê o Espírito Santo, mas ele está aqui. Foi o Espírito Santo quem colocou no seu coração, de alguma maneira, o desejo, ou a condição, ou a possibilidade de você estar aqui hoje. Então o Espírito Santo nos traz, nos toca, nos faz ler a Bíblia, nos ajuda a entender a Bíblia. O Espírito Santo nos faz passar pelo arrependimento, pela confissão, pelo abandono dos pecados, pelo batismo. Você aceita Jesus, é o Espírito Santo que te leva a Jesus, você aceita Jesus. E Jesus lá do céu intercede por você, perdoa você, ajuda você através da intercessão dele. Então é uma ação dupla, Jesus no céu, o Espírito Santo na terra. Então isso é solene, isso significa que a porta da graça está aberta, isso significa que a chance de salvação é real para todo mundo. Por isso que os anjos aqui aparecem em pé, é uma posição que revela o que está acontecendo hoje, lá em cima e aqui embaixo. Meus irmãos e minhas irmãs e amigos internautas, nós não podemos ficar espiritualmente sentados, espiritualmente acomodados. Nós precisamos levantar a cabeça, nos colocar em pé do ponto de vista espiritual e precisamos testemunhar desse Deus Todo-Poderoso e aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para tomarmos decisões ao lado dele. Os anjos aqui estão em pé, é por isso, já está claro. Mas o texto diz que eles estavam em pé nos 4 cantos da terra. Esses 4 cantos não significa que a terra seja quadrada, ela não é quadrada, nem retangular. O fato de a Bíblia mencionar que eles estão em pé nos 4 cantos da terra, significa que a presença de Deus e o cuidado de Deus envolve os 4 pontos cardeais. Envolve os 4 pontos cardeais, os 4 cantos são os 4 pontos cardeais. Isso significa, irmãos e irmãs e amigos internautas, que o interesse de Deus em salvar as pessoas é um interesse global. Deus não quer salvar apenas as pessoas de Curitiba, Deus também quer salvar as pessoas de Maringá, também de Londrina, também de Ponta Grossa, também do estado do Paraná inteiro, também do Rio Grande do Sul, também de Santa Catarina, também de São Paulo, de Brasília, do Brasil inteiro. Deus quer salvar todo mundo. Deus quer salvar os evangélicos, os católicos, os espíritas, os ateus. Deus quer salvar os muçulmanos, os hindus, os shintoístas, os judeus. Deus quer salvar as pessoas de outras religiões. Deus quer salvar a pessoa que é fiel e a que não é fiel. O plano de Deus é um plano holístico, é um plano global, é um plano que envolve os 4 cantos da terra. Por isso os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que toda essa gente que eu falei vai se salvar. Claro, não é assim, não estou afirmando isso. Estou afirmando que o plano de Deus é para todos. O plano de Deus de salvar a humanidade é para todos, independentemente se a pessoa tem uma crença que eu não concordo ou que você não concorda, mas Jesus morreu para salvar a todos. Amém, irmãos? É isso. Então os anjos, eles estão em pé nos 4 cantos da terra. Isso mostra a visão de Deus. Deus quer salvar a todos. E isso também nos ensina uma lição para nós aqui, particularmente. Sabe qual é? É que nós também temos que ter uma visão um pouco mais ampla. Nós que somos cristãos, deveríamos entender que nós somos também instrumentos nas mãos de Deus. Eu tenho uma frase que eu digo assim: não basta ser adventista, tem que ser evangelista. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que todos os cristãos que creem na Bíblia, na volta de Cristo e tudo, nós deveríamos ser testemunhas de Jesus. Você vai abastecer o carro, o frentista não pode ser para você apenas um empregado, um funcionário. Você tem que pensar o seguinte: o que eu posso fazer para ajudar esse frentista a conhecer Jesus? Então você deve andar com livros na sua bolsa, com folhetos na sua bolsa, quem sabe um DVD de estudo bíblico. E aí o frentista te atendeu, você agradece a gentileza dele, a atenção dele, e fala: eu tenho um presente para você, e dá um presente para ele. Isso é a visão dos 4 cantos. Você vai ao médico, vai ao dentista, você vai ao passeio, vai de férias, está no avião, está no barco, está na praia, está no futebol, está no esporte, está fazendo caminhada, está em algum ambiente qualquer, num restaurante qualquer. Lembre-se, olhe para as pessoas e pense: o que eu poderia fazer por ela? Olhe para as pessoas e pense: se essa pessoa conhecesse o que eu conheço, ela também iria para o céu. E que maravilha seria um dia no céu encontrar com o garçom que me atendeu em Curitiba.
Então, ao invés de ser ríspido com o garçom e falar, eu pedi assim, você não fez assim, não sei o que e tal, olhe para ele e pense como eu posso ajudá-lo a conhecer Jesus. Essa é a visão de Apocalipse 7, é quando Deus coloca 4 anjos nos 4 cantos da terra, a visão do todo. Deus está preocupado com todo mundo, e nós somos instrumentos nas mãos dele, para levar essa mensagem para outras pessoas. É assim que Deus espera de nós. Eu estava indo para o Peru a semana passada, para fazer uma semana parecida com essa, uma caravana em Lima e na Grande Lima. Fizemos ali uma grande série de evangelismo. Sabe quantas pessoas nós batizamos em uma semana? Claro que eles vinham preparando já o terreno e tudo, mas nós batizamos numa semana, sabe quantas pessoas? 5.230. Eu disse 5.230. Claro que não é um negócio assim de qualquer jeito, né? Tem um preparo de vários meses, anos, vem preparando, dando estudo bíblico, tudo isso, e a semana foi para colher. E aí, veja, eu estava indo para lá, certo? Eu estava no avião, e a minha poltrona era do corredor, era um avião grande, mas eu estava sentado num local que só tinha 2 poltronas. E aí, na janela tinha uma senhora, e eu no corredor. E eu estava viajando de terno e gravata, porque eu ia chegar em cima da hora, não ia dar tempo de tomar banho, nem passar em hotel, nem nada. Era descer no aeroporto, lavar o rosto, se arrumar no aeroporto, escovar os dentes e já ir direto para pregar. Então a gente já viaja de terno e gravata e com a Bíblia na mão já, para não ter problema. Aí eu estava de terno e gravata, a mulher achou estranho, né? 5 da manhã, um cidadão de terno e gravata dentro do avião, viajando. Ou é louco, ou é sei lá o quê. Não, eu digo assim porque ninguém viaja de terno e gravata 5 da manhã, certo? Mas eu viajo, porque eu tinha um compromisso, e meu compromisso era muito sério, eu tinha que estar de terno e gravata. Aí a mulher ficou me olhando assim, eu vi que ela não estava muito contente assim, ela me olhava como se você é estranho, ela não falou, mas eu li isso na cara dela, você é estranho assim, né? Ok, aí tudo bem, o avião decolou e tal. E aí chegou a hora que a aeromoça ia oferecer o lanchinho, né? A comidinha aí do avião. Aí a moça veio e ofereceu para ela e para mim. Eu falei, mas esse lanche é do quê? É assim, tem isso. Tal. Eu falei, eu não como carne de porco. Não, mas não é carne de porco, não é presunto. Porque as pessoas acham que presunto não é de porco. Eu disse, não, mas eu não como presunto também, nem linguiça, nem salsicha. Tudo que vem do porco eu não como. Expliquei para ela. Aí ela, senhor, me desculpe, então me desculpe, eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu falei, não tem problema não, me dá um copo de água. E a aeromoça ficou incomodada, porque não conseguia me atender. Ela falou, espera, eu vou tentar achar um pãozinho com manteiga para você. Ela foi lá e conseguiu um pãozinho com manteiga, me trouxe, eu agradeci muito e tal. Aí depois que a aeromoça passou, a mulher do lado me cutuca e fala assim, com licença, o senhor é judeu? Eu falei, não, eu não sou judeu. Eu sou pastor. Mas por que a senhora pergunta se eu sou judeu? Porque eu vi que você não come carne de porco. Não, eu não sou judeu, eu sou pastor. Ela falou, mas eu conheço um monte de pastores que comem carne de porco. Eu falei, mas eu sou pastor adventista. Esse é o detalhe. Ela falou, mas o que significa ser pastor adventista? Eu falei, é o que eu queria, não é? Essa é a pergunta chave. Uma viagem de 4h30? O que você acha? Lá em cima não tem como ela fugir, não dá para pular do avião, a porta não pode abrir, ela não tem como escapar, é ali que eu vou evangelizar a mulher, uai, né? E não deu outra, foi uma viagem evangelizando daqui até lá. E eu pensei, se tiver uma turbulência vai ser melhor ainda, porque na hora da turbulência é a hora do apelo. Mas não teve turbulência, mas eu fui ali, tá. E sabe o que a mulher falou? Falou assim, pastor, eu estou frequentando o salão do reino. Falei, não tem nenhum problema, pode frequentar o salão do reino, mas eu vou lhe apresentar outro reino. E fui com ela, chegamos em Lima, já tinha a decisão dela tomada já, amém, irmãos? Aí pegamos os dados dela e encaminhamos para o pastor local, o pastor visita essa mulher, termina os estudos bíblicos e vamos batizar essa mulher. Veja, nós temos que pensar assim, os anjos estão em pé, nos 4 cantos da terra, fazendo o quê? Segurando os ventos.
O que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim: olha, o meu plano é salvar a todos, não é? E nós não podemos perder a oportunidade, não podemos perder nenhuma oportunidade. Essa semana eu cheguei domingo, né? E aí o pastor Clemente, você vê que ele me perguntou: você está sendo bem tratado, está comendo bem? Ele está me provocando, sabe, a hora que ele me apresentou. Sabe por quê? Porque domingo quando nós chegamos, a gente foi almoçar e não tinha vaga no restaurante, estava tudo cheio. Aí ele falou assim, estava atrasado porque cheguei tarde. Aí fomos tomar um lanche. Aí chegamos para tomar um lanche, para substituir o almoço, porque não tinha como almoçar. Fomos tomar um lanche. Aí na hora do lanche, a mocinha veio nos atender, chama Tamires. Ela me atendeu muito simpática, muito agradável, aqui em Curitiba. Ela me atendeu bem. Eu olhei para ela e falei: você é muito simpática, muito agradável. Ela: muito obrigada. Eu falei: e você sabe quem eu sou? Ela falou assim: não. Eu falei: pergunta quem eu sou. Ela perguntou: quem é você? Eu falei: eu sou o seu pastor. Bate. Assim. Ela falou assim: meu pastor? Eu falei: sim. Você me aceita como seu pastor? Claro que aceito. Eu falei: maravilha, prazer, Luiz Gonçalves, o seu pastor. Quando eu falei isso, a cozinheira, tem uma janelinha assim, ela olhou assim e falou: eu assisto ele na TV Novo Tempo. A cozinheira do negócio. Aí criou uma certa agitaçãozinha ali. Resumindo, chamamos todo mundo do negócio para orar, para tirar foto, para fazer ali. Nós não podemos perder tempo. Às vezes você pensa que você vai num lugar para comer, e não é para comer, é para salvar uma pessoa. Então temos que estar atentos, em pé, em pé. Em pé significa isso, estar atento. E aí os anjos, nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Gente, esses 4 anjos, não são 4 anjos literais. Não tem 4 anjos, assim, literalmente em pé, nos 4 pontos cardeais, não. Essa é uma linguagem apocalíptica, me entendem, né? É uma linguagem simbólica. Sabe o que significa essa linguagem? Significa que a mão de Deus está sobre a humanidade. Significa segurar os ventos. Aqui, você viu que eles estão segurando os ventos? Lembra o que significa ventos? Guerras, destruição, batalha, peleja, conflito. Então, quando a Bíblia fala que os anjos estão nos 4 cantos da terra segurando os ventos, significa dizer que Deus está no controle. Olha isso. Atenção, internauta, atenção, galeria, atenção às mães que acompanham aí numa sala especial. Quando a Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos, significa dizer que Deus está no controle. Segurar os ventos significa administrar o planeta, administrar o universo inteiro. Deus está na direção. Está entendendo, irmão? Não é o homem que está na direção, não são as pessoas que estão na direção. Deus está na direção. Deus está no comando. Algumas pessoas se atrapalham com isso e pensam que esse mundo está nas mãos do diabo. É muito comum você ouvir cristãos aí, por aí, falar assim: esse mundo está de ponta cabeça, esse mundo não sei o quê, porque tem muito problema, tem muita droga, tem muito bandido, tem muita corrupção, tem muito não sei o quê, as pessoas não são fiéis, tem muito não sei o quê, um monte de coisa, e faz a lista do que não presta. E esse mundo tem muita coisa que não presta. E as pessoas dizem assim: está vendo? É o diabo que é o príncipe desse mundo, é o diabo que está comandando. Mentira. O diabo não está no controle. Quem está no controle é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não é o diabo que está no controle, escuta isso. Não é o Papa que está no controle, não é o Vaticano que está no controle, não são os Illuminatis que estão no controle, não é a Opus Dei que está no controle, não são essas pessoas dessas sociedades secretas que tem por aí que estão no controle, não são. Parece que alguns estão no controle, mas é mentira. Não são os homens, não é Israel, não são os árabes, não são os alemães, não é a Europa, não é o Brasil, não é a América do Sul, não é o presidente, não são os deputados, não são os juízes, não são os políticos, não são os artistas que influenciam pessoas, não são essas pessoas que comandam o mundo não é comandado por essas pessoas, os homens não comandam nada, quem comanda esse planeta é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem crê, diga amém. E eu vou dizer para você por que eu estou dando essa ênfase. Irmãos, mesmo que aconteça alguma coisa ruim, e acontece todo dia,
mesmo que aconteçam tragédias, e acontece todos os dias, mesmo que a gente tenha problemas no Brasil, mesmo que você tenha problemas em outros países por aí, mesmo que as coisas estejam complicadas por aí, mesmo que você tenha os seus problemas, mesmo que a gente tenha alguma dificuldade pessoal, familiar, espiritual, sei lá o que, em qualquer área da vida, mesmo que as coisas estejam ruins, entenda uma coisa: essas coisas ruins e também as coisas boas fazem parte do quadro profético. A profecia já dizia que as coisas seriam assim. Não significa que Deus não está no controle, ao contrário, Ele está no controle. Mesmo quando a casa está caindo, mesmo quando tem um terremoto, um tsunami, um problema na política, um problema na sua casa, um avião que caiu, não sei, uma bomba que estourou, uma guerra que apareceu, não sei quem que teve uma crise não sei aonde, tudo isso que acontece, na igreja e fora da igreja, está dentro do quadro profético. Deus continua no controle. Deus continua no controle. Por isso, nós temos que ter essa confiança em Deus e saber que Deus vai conduzir os destinos desse mundo, está conduzindo, e logo, logo tudo isso vai acabar, porque Jesus vai voltar. Por isso que os anjos estão em pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Segurar os ventos, estar no controle, é um ato de graça, é um ato de misericórdia, é um ato de amor. Deus segurar os ventos é uma das maiores demonstrações de amor, é uma das maiores demonstrações de graça e misericórdia. O fato de Deus estar segurando os ventos significa que Deus está dando para nós mais tempo. Significa que nós temos mais tempo para pensar, para ler a Bíblia, para orar, para tomar decisões, para evangelizar, para melhorar nossa vida com Deus. Deus está segurando os ventos, Ele está nos dando um recado. Deus está dando um recado para a gente. Tanto é que no verso 2, Apocalipse 7, verso 2, enquanto no verso 1 diz que os anjos seguram os ventos, no verso 2 fala assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou aos 4, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. O verso 2 e o verso 3 respondem o porquê que no verso 1 Deus segura os ventos. No verso 2 aparece um outro anjo. Esse outro anjo que aparece, ele aparece do nascente do sol, e ele tem consigo o selo do Deus vivo. Irmãos, isso aqui é muito sério e muito atual. Observem de novo, o verso 2 fala assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol. Você já viu o nascer do sol? Já viu. Você já viajou de noite, a noite escura, e viu quando amanheceu o dia e quando nasceu o sol? E se você já viu isso de um voo, é a coisa mais espetacular que tem. Você faz aquela viagem noturna de avião e você vê quando amanhece o dia e quando o sol nasce. É uma coisa tão extraordinária, é romântico, é espiritual, é divino, é inspirador, é uma coisa linda o nascer do sol. Como é lindo o pôr do sol também. Aliás, a gente não sabe dizer qual que é mais bonito, se é o nascer ou o pôr do sol. Mas a beleza do nascer do sol, o impacto dessa beleza do nascer do sol, só é possível porque o sol nasce depois da parte mais escura da noite. A noite vem, dá o pôr do sol, escurece, mas não está totalmente escuro ainda, vai escurecendo, 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 e tem um pico de escuridão. E depois que chega no pico de escuridão, começa então a amanhecer o dia. E o sol nasce depois da parte mais escura da noite. Ele começa a aparecer. E essa mistura da luz com as trevas, esse impacto, quando as trevas saem e aparece o sol, é que dá esse espetáculo extraordinário que Deus mesmo fez. Irmãos, por que esse anjo aqui, o verso 2, quando ele fala: vi outro anjo que subiu do nascente do sol e que tinha o selo do Deus vivo, por que esse anjo aqui é mencionado que ele vem como vem o sol? Por que aqui é comparado ao sol? Fala assim: eu vi outro anjo que vinha, que subia do nascente do sol. Ele compara a vinda desse anjo com o nascer do sol. Sabe por quê?
porque isso aqui está dentro de um quadro profético, que vem logo depois da Idade Média. A Idade Média foi a idade mais obscura, espiritualmente falando, a idade mais crítica da história, quando os cristãos eram perseguidos, quando as Bíblias eram queimadas, quando as pessoas não tinham liberdade para expressar a sua fé. Foi o período da Inquisição, da Santa Inquisição, ok? Que de santa só tinha um nome, porque não era nada santo, era uma chacina, era uma coisa horrorosa. E durante a Idade Média, durante mais de 1200 anos, as coisas foram difíceis, as trevas dominaram, a mentira prosperou, a verdade ficou acuada, os cristãos foram perseguidos, muita coisa ruim aconteceu, e as trevas dominaram, a escuridão dominou. E aí diz a Bíblia, depois disso aí, aparece o outro anjo, como aparece o sol. Ele nasce, ele aparece depois de uma escuridão, depois de uma noite muito escura. Aí aparece esse outro anjo. Esse outro anjo que aparece do nascente do sol, que vem como vem o sol, que nasce como nasce o sol. Esse anjo do verso 2, ele aparece e ele tem consigo uma mensagem. Esse anjo do verso 2 tem um sermão. Esse anjo do verso 2 tem um estudo bíblico. Esse anjo do verso 2 tem um recado. Esse anjo aqui do verso 2, que aparece como aparece o sol, ele tem uma mensagem para dar a toda a humanidade. E ele aparece e diz assim, eu tenho um recado, eu tenho uma mensagem. E a minha mensagem não é comum. A mensagem desse outro anjo aqui não é uma mensagem comum, não é uma mensagem que todo mundo conhece, é uma mensagem distintiva, é um tema diferente, é uma doutrina diferente, que as pessoas não conhecem, que as pessoas rejeitam, que as pessoas ignoram. Esse anjo que vem do nascente do sol, ele tem um sermão, ele tem uma mensagem, ele tem uma pregação, ele tem um estudo bíblico. O tema desse estudo bíblico não é um tema comum para as pessoas, é um tema incomum, é um tema que mexe com as pessoas, que causa impacto nas pessoas, o impacto que causa a luz com as trevas. E essa mensagem do verso 2, sabe qual é? O verso 2 mesmo diz, o anjo trazia consigo o quê? O que ele trazia consigo? Vamos, verso 2, vamos olhar o verso 2, fala assim, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o quê, pessoal, o quê? Essa é a mensagem, o selo de Deus. O anjo trazia, está olhando na sua Bíblia? O anjo trazia o selo de Deus, senhores, o selo de Deus. Então vem cá, por que no verso 1 Deus está segurando os ventos? Porque no verso 2 Deus fala assim, eu preciso selar as pessoas. Eu preciso que as pessoas conheçam o meu selo e recebam o meu selo. Você sabe que no Apocalipse tem 2 selos. O selo de Deus, que aparece aqui, e o selo da besta. E aqui diz que os anjos estão segurando os ventos, porque o outro anjo apareceria do nascente do sol, trazendo a mensagem do selo. E o verso 2 e o 3 diz que esse anjo que aparece com o selo de Deus, esse anjo aqui é um anjo, é um anjo assim que tem uma mensagem forte, e ele faz de uma maneira impactante. O que ele faz aqui? No verso 3 fala que esse anjo, ele clamou com grande voz. Bom, clamar já é alto, e aqui fala assim, clamou. O verso 3 fala assim, finalzinho do verso 2 e o verso 3 fala assim, e clamou em alta voz, ou clamou em grande voz. Clamar já é alto. E ainda, só que o texto do verso 2 fala assim, ele tinha o selo do Deus vivo e clamou em grande voz, para mostrar que o assunto era muito urgente, muito importante. Então esse anjo ele clama para os 4. Estão pegando o quadro está pintado, não está o quadro? Na sua mente, está claro? Então veja, esse anjo que aparece, ele grita para o anjo que está lá, para o anjo que está lá, para o anjo que está lá e para o anjo que está aqui. Para os 4, ele fala assim, atenção vocês 4, estou usando a linguagem profética, ok? Atenção vocês 4, você desse lado, você desse outro lado, você desse lado e você desse outro lado. Atenção, não soltem os ventos ainda. Não soltem, pelo amor de Deus, não soltem os ventos. Segura os ventos. Segura, não solta, não solta. Eu tenho uma mensagem para dar. Eu tenho um sermão a pregar. Eu tenho um estudo bíblico para dar. Eu tenho uma semana que vai ser feita na Central de Curitiba. Não solte os ventos ainda. Eu preciso que as pessoas de Curitiba, do Brasil e do mundo inteiro pela internet,
conheçam a mensagem do selo. E o anjo diz: não solte os ventos ainda, segura um pouquinho mais. E Deus está segurando os ventos ainda, para que você e eu conheçamos o selo de Deus. Conheçamos e recebamos esse selo. O selo de Deus está nos 10 mandamentos. O selo de Deus está dentro da lei, conforme diz Isaías 8,16. Isaías 8,16 fala que o selo de Deus está na lei. Aí você estuda a lei, analisa os 10 mandamentos e descobre que o selo de Deus é o 4º mandamento. Porque um selo, de acordo com a Bíblia, tem que ter 3 características. Tem que ter o nome do dono do selo, tem que ter o cargo do dono do selo e tem que ter o território que o dono do selo domina. Esse selo é uma marca. Esse selo e essa marca também podem ser resumidos na palavra sinal. Então a gente pode falar sinal, selo ou marca. E de acordo com a Bíblia, um selo tem que ter o nome, o cargo e o território. E quando você lê os 10 mandamentos, você vai ver que o 4º mandamento, o 4º, que fala para guardar o sábado, é o único mandamento que tem as 3 características de um selo, que tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. E esse anjo, o outro anjo, quando ele aparece, ele clama para os 4 e diz assim: segura um pouquinho mais os ventos, eu preciso selar essas pessoas. Irmãos, esse outro anjo do verso 2 não é um anjo literal. Esse anjo do verso 2 é a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Você sabe o nome dessa igreja aqui? O nome oficial da igreja? Igreja Adventista do quê? Do 7º dia. Esse nome não é o nome mais bonito e nem o mais romântico. Tem nomes mais bonitos por aí e mais românticos. Por exemplo, Deus é amor é o nome mais bonito, né? Deus é poder, ó, não é verdade? Tem nomes mais bonitos. Só que esse nome dessa igreja não é um nome qualquer. Esse é um nome bíblico, profético. Por que nós somos chamados de adventistas? Porque essa expressão, essa palavra, é a expressão da fé de um povo de que Jesus em breve voltará. Nós somos adventistas, porque a palavra adventista, ela deriva da palavra advento. Nós cremos no advento de Jesus. Você crê na volta? Quantos creem na volta de Jesus? Levanta a mão. Levanta a mão, quem crê? Levanta as duas. Então você é adventista. Nós somos adventistas, porque nós cremos que Jesus há de vir. Há de vir, entendeu? Há de vir, adventista. Por isso essa igreja chama adventista, porque a gente crê na volta de Jesus. E porque do 7º dia? Porque o 7º dia é o 4º mandamento, é o selo de Deus. Por isso, o nome dessa igreja já é um estudo bíblico. Então, o texto bíblico diz que o outro anjo aparece tendo o selo do Deus vivo. Ele clama para os 4 e diz assim: não solte os ventos ainda. Ainda não solte os ventos. Eu preciso fazer algo. Você já viu que guardar o sábado é difícil, né? Não é difícil? Não seria mais fácil a gente tirar isso aí da igreja e deixar sem o sábado? A gente ia ter 10 vezes mais pessoas. Sabia? Porque guardar o domingo é mais fácil. Guardar o sábado é mais difícil. Mas o caminho para o céu não é largo, é estreito. E nós não podemos adulterar a Bíblia. O que ela diz tem que ser considerado. Nós não podemos adulterar a palavra. Temos que seguir na palavra.
Se alguns preferem o caminho mais fácil, é problema dele. Mas se nós queremos seguir o caminho certo, temos que seguir o que está na Bíblia. Amém, irmãos? Mais forte, amém, irmãos? Essa noite, por favor, levante a sua cabeça. Olhe para mim aqui. Atenção, internauta, olha para mim. Essa noite Deus está olhando para essa igreja, olhando para mim, olhando para o internauta. E sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim: eu seguro os ventos e você para de fumar. Eu seguro os ventos e você para de beber. Eu seguro os ventos e você para de usar drogas. Eu seguro os ventos e você para de trair a sua família. Eu seguro os ventos e você, por favor, se batize. Entra naquele batistério e batiza, como fez a Rosa. Deus está olhando para você e diz assim: segurar os ventos é comigo. Você não pode segurar os ventos, eu posso. Deus segura os ventos. Deus fala assim: enquanto eu seguro os ventos, fala de mim para o teu vizinho, fala de mim para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Enquanto eu seguro os ventos, fale de mim no trabalho, na escola, na rua, no restaurante, no supermercado, no avião, em qualquer lugar. Eu estou segurando os ventos para você testemunhar, para você anunciar a minha salvação. Deus segura os ventos e diz para a gente assim: eu seguro os ventos e você abandone o pecado. Abandone isso de errado que está fazendo. Eu seguro os ventos, estou dando uma chance para você. Estou dando mais uma chance, eu estou segurando os ventos. Aproveite a oportunidade. Deus está nos dando a grande oportunidade. Essa semana é uma semana de oportunidades. Eu sei que também é uma semana de conflitos. Eu sei que é uma semana em que o diabo também está trabalhando, mas o diabo está derrotado em nome de Jesus. Nós temos que seguir firme, estudando a Bíblia, falando de Deus para as pessoas, tomando decisões, entregando a vida para Ele, porque é para isso que Deus está segurando os ventos. É por isso que Deus está segurando os ventos. Vocês sabem o que vai acontecer quando soltar os ventos? Vai ser solto. Deus vai soltar os ventos. Sabe o que vai acontecer? Soltar os ventos significa fechar a porta da graça. Soltar os ventos significa que Jesus vai sair do santuário. Soltar os ventos significa que o evangelho terá sido pregado em todo o mundo. Soltar os ventos significa que não vai ter mais reunião como essa. Soltar os ventos significa que a TV Novo Tempo vai fechar. Soltar os ventos significa que não vai ter mais pregadores. Soltar os ventos significa que a graça terminou. Soltar os ventos significa que quem se salvou, e quem não se salvou, não se salvará mais. Por isso o anjo grita e diz: não solte ainda, segura um pouco mais, eu preciso evangelizar mais pessoas. Soltar os ventos significa cair as 7 últimas pragas. Quando os anjos soltarem os ventos, as pragas cairão sobre a terra e acaba tudo, e Jesus volta. E Jesus volta. É por isso que os anjos ainda seguram os ventos. Deus é muito bom. Isso é um ato de misericórdia, de graça, de amor. É uma oportunidade maravilhosa que Deus está nos dando. Então essa noite, não saia daqui sem tomar sua decisão. Entendeu? Não se trata de questão financeira. Não se trata de um negócio. Isso não é um negócio. Isso aqui não é um comércio. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui significa salvação. Nós queremos ir para o céu. Não é verdade, gente? Eu quero ir para o céu, vocês também querem. Então vamos fazer a nossa parte. Deus faz a dele, vamos fazer a nossa. Entendeu? Se você não batizou ainda, nos procure e fala: pastor, me batiza. Eu quero nascer de novo. Eu quero começar uma vida nova. Se você tem alguma coisa para abandonar, abandona. Entendeu? Abandona. Não fica preso em picuinhas, em coisinha periférica, não. Avança. Aceita o que está na Bíblia. Entendeu? Tem umas pessoas aí que podia tomar essa decisão e fica procrastinando, postergando. Até quando você vai postergar? Até quando você vai deixar passar o tempo? Até quando? Amanhã pode ser muito tarde para você. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia. O apóstolo Pedro,
estava no barco. Jesus apareceu andando sobre as águas. Lembra dessa história? Aí Jesus falou assim: sou eu. E Pedro falou: se és tu, me convida para ir até aí andando sobre as águas. E Jesus falou: ok, então desce do barco e vem. Pedro desceu do barco e começou a andar nas águas do mar da Galileia. Enquanto ele estava fixo em Jesus, olhando para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E quando ele estava afundando e morrendo, Pedro fez uma oração. Pedro fez uma oração. Não foi uma oração qualquer, foi um grito. Um grito, dizendo: Jesus, salva-me. Salva-me. Foi o grito que Pedro deu. Essa noite Deus está segurando os ventos para você dar um grito, para fazer uma oração e dar um grito e dizer assim: salva-me. É para isso que nós estamos aqui. Pedro estava morrendo, afundando. Ele grita, levanta a mão e fala: salva-me. Aí Jesus estende a mão assim, segura na mão dele e diz assim: eu te salvo. Levantou Pedro e salvou Pedro. Deus está segurando os ventos para salvar você e eu.